Você sabe que é muito importante, irmãos, nós entendermos a importância que tem buscarmos o poder de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que antes de Jesus vir, ele visitava as pessoas. As pessoas antes de Jesus, elas recebiam o Espírito Santo, e mesmo assim não eram todas, e esse Espírito Santo apenas visitava essa pessoa em algumas ocasiões especiais, mas daí a pouco o Espírito Santo se retirava. Então, por exemplo, lá nos Salmos você vai ver o Davi dizendo assim, olha, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não fazia habitação permanente no homem. Mas aí Jesus veio, né, e nós sabemos que depois que ele, ali no seu ministério, ele disse, olha, eis que vos envio a promessa de meu Pai. E aí quando ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, né, e a palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 24, versículo 49, vamos ver lá. Jesus aqui está falando, olha, vamos ler, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, a Bíblia fala que Jesus soprou nos seus discípulos o Espírito. Então existe uma diferença entre você ter o Espírito e você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus. Veja, aqui Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém, esperem até que do alto sejais, né, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque nós precisamos do poder de Deus. Quantos creem nisso? Irmãos, nós somos uma igreja, né, gloriosa, no sentido da palavra, temos aqui semana após semana, né, falado do Evangelho da Graça, temos ministrado vários assuntos grandiosos, que tenho certeza tem acrescentado na sua vida, mas nós precisamos do poder, nós precisamos da unção de Deus. Quantos creem que precisamos da unção de Deus? Eu gosto daquele versículo lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que fala que Deus não tem nos dado espírito de covardia. Fala assim comigo, Deus não me deu um espírito de covardia. Fala, mas Ele me deu espírito de amor, fala de poder, de moderação. Nós precisamos, irmãos, desse espírito de poder. Nós precisamos do dínamo de Deus nas nossas vidas. Eu gosto quando a Bíblia fala, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que Sara, ela recebeu poder para ser mãe. Engraçado isso, porque a Bíblia relaciona o milagre de Deus com poder. Olha só, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Esse poder, ele é muito importante, né? A igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele fala que ela foi aberta, né? O evangelho chegou até eles com poder. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. O apóstolo Paulo considerava a palavra importante? Sim ou não? Sim. Mas ele fala que, olha, não chegou apenas por palavra, mas sobretudo fala assim, poder. No Espírito Santo em plena convicção. Então, aqui nós vemos claramente, irmãos, que a palavra, ela é poderosa, né? Nós sabemos que ela tem o seu lugar, e na verdade é a mais importante, mas nós não podemos abrir mão do poder de Deus nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Isso é importante, isso é poderoso, e nós cremos que o apóstolo Paulo, ele ansiava por esse poder. Né? Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 em diante, versículo 9. Filipenses, capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Volta lá um pouquinho, no versículo 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição. Eu creio, irmãos, que uma vez que recebemos o Espírito Santo, há um anseio em todos nós pelo poder de Deus. Agora, esse poder de Deus, hora de tomar meu remédio. Esse poder de Deus, ele não flui automaticamente. Porque se fluísse automaticamente, Jesus não teria pedido para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém. Então, assim como o apóstolo Paulo, né, e Jesus pediu para os seus discípulos, nós também carregamos esse anseio. Por que que nós precisamos desse poder, irmãos? Porque nada, absolutamente nada em Deus pode ser feito sem esse poder do céu. Por exemplo, é possível curar enfermos sem o poder do Espírito Santo? Nós oramos agora há pouco, né, por cura, oramos pela irmã Sheila, que trabalha na limpeza, oramos pelo o senhor Edson Honorato, para cirurgia, oramos pelos alvos aqui, mas nós entendemos que precisamos da unção de Deus, precisamos do poder de Deus. Não tem como nós, por exemplo, orarmos por enfermos, não tem como nós pregarmos o Evangelho se o poder de Deus não se manifestar, porque nós mesmos, sem a unção, nós somos o quê? Nada. Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, do poder de Deus. Tudo que formos realizar, nós precisamos clamar pelo poder. E não é à toa que o jejum, ele é uma ótima fonte de manifestação de poder. Por quê? Porque no jejum, nós sabemos, mas nunca é demais falar isso, o jejum ele não vai mudar a Deus. Deus continua sendo soberano, Deus continua reinando, né, sobre todas as coisas, governando o universo, mas o jejum ele tem poder para mudar, para despertar quem na verdade? Eu e você, né? E no jejum, à medida que nós vamos nos dias, né, vai passando, cada vez mais você vai se tornando sensível, mais faminto, mais ousado. Eu não sei se você já pode testificar disso em algum momento que aconteceu na sua vida, que enquanto você jejuava, o Espírito Santo começou a se manifestar na sua vida, e você começou a orar por algo, e Deus te deu dons, começaram a fluir. Quantos aqui já tiveram essa experiência? É por isso que quando nós vamos servir no encontro, o que nós fazemos? Nós oramos, mas também nós jejuamos. O jejum é poderoso. Agora, é importante que esse poder, ele se manifesta de uma forma, e nós vamos entender aqui, por meio de ilustrações naturais, como que esse poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Quantos realmente querem poder de Deus nesses dias? Irmãos, eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero ser canal de Deus para ministrar com os dons do Espírito. Eu quero falar com autoridade. Eu quero ser usado por Deus. O meu chamado e o seu chamado é para que sejamos usados pelo Espírito Santo. E nós precisamos desse poder, amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então, nós vamos aqui rapidamente falar de alguns exemplos naturais para entendermos, né, coisas espirituais de como esse poder de Deus se manifesta. O primeiro exemplo, né, a primeira forma de nós vermos a manifestação desse poder é através da pressão. Diga assim, pressão. Quando a gente fala de pressão, geralmente muitas pessoas já falam: ai meu Deus, eu já sou tão pressionado no meu trabalho, pressionado na minha casa, pressionado no meu casamento. Mas a pressão é importante, porque a pressão
dentre outras coisas, te faz crescer, a pressão te faz amadurecer. Hoje mesmo, à tarde, né, passei lá na comunhão de uma das nossas células, e nós colocamos uma mandioca para cozinhar. E ali na panela de pressão, né, ela começa ali a ganhar pressão, e o poder, nós sabemos, da pressão é que faz cozinhar aquela, né, raiz dura, que é a mandioca. Só que de repente lá deu uma vazada, né, alguma coisa assim, não foi? Mas tudo é para glorificar o Senhor. Por quê? Porque quando ali está, né, a pressão está condensada, automaticamente vai gerar um poder, né, naquela região, naquilo que está ali inserido. E sempre quando falamos de poder, muita gente tem medo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: eu não trabalho sob pressão, eu não gosto de ser pressionado. Mas não tem jeito, porque a vida por si só é uma pressão, não é verdade? Por exemplo, quantos aqui trabalham com vendas? Tem muita gente aqui que trabalha com vendas. Eu lembro que eu conversando com um amigo, um irmão que trabalhava num lugar, numa concessionária na verdade, e ele compartilhou comigo que lá a conversa era preto no branco, que se algum vendedor não vendesse pelo menos 10 carros no mês, ele estava fora. E não tinha conversa. Era uma despedida sumária, definitiva, e não tem assim essa conversa do tipo: não, esse mês foi ruim, esse mês aconteceu isso comigo, esse mês, coincidentemente, os que eu atendi só fez orçamento. Não tem disso. É pressão. Então você imagina esse vendedor quando vira um mês, ele está ainda nenhum carro. Aí passa um dia, passa 2, vai lá gente orçar, vai gente fazer não sei mais o quê, e um fica de voltar depois, um fica de aprovar o cadastro, o outro de passar o cartão para ver se tem limite. Será que esse vendedor está apurado? Está pressionado. Por quê? Porque não é apenas o trabalho dele, é a renda com a qual ele sustenta a sua casa. Então pressão existe, não é verdade? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, é importante essa pressão, né? Porque uma vez que nós recebemos esse poder da ressurreição, nós podemos compartilhar, ter comunhão com Cristo nos seus sofrimentos, mas não apenas nos seus sofrimentos, nós desfrutaremos também da sua ressurreição. Aleluia! Toda pressão, obviamente, ela é explosiva, né? Nós sabemos, por exemplo, que praticamente tudo que se move por pressão. Então, por exemplo, um carro, se bem que hoje em dia os carros elétricos têm ganhado cada vez mais lugar, né, no nosso meio. Mas o que acontece com o combustível ali dentro, no motor? É uma pressão, né, gera uma explosão que faz o carro se movimentar. Então, de um modo geral, né, nós temos carro, navios, trens, tudo tem uma forma de pressão que faz com que eles se movimentem. E, na verdade, existe até uma relação íntima de pressão com poder. Fala assim comigo: quanto mais pressão, mais poder. Fala: nenhuma pressão, nenhum poder. Agora, essa pressão, ela pode vir, por exemplo, através das necessidades. Porque a necessidade nas nossas vidas gera poder. Eu não lembro aqui exatamente, mas me ocorreu de um filme interessante do Will Smith, que ele está desempregado. Na verdade, foi até uma história real, que ele começa a procurar. Os irmãos lembram desse filme? Como é que é o nome dele? A Procura da Felicidade. Quem assistiu esse filme, da Procura da Felicidade? Oh, os irmãos assistem filme. Os irmãos estão junto com o pastor Rafael aqui, né? Porque o pastor Rafael é bom no filme. Conta para ele não, irmãos. Direto ele nos chama, né, para assistir filme, né, Jefferson?
E eu não sou muito assim. Marvel, então, não entendo nenhum. Eu sei quem é o Homem-Aranha, eu sei quem é o Batman. Mas quando sai um filme novo, nosso pastor fala, nós temos que assistir hoje. Como é que você está a sua tarde aí? Vamos assistir? Vamos, pastor, claro. Eu não entendo nada. Né? Esses tempos atrás ele assistiu você vê que eu nem lembro o nome. Era uma gosma preta que ficava dentro de outra pessoa. Quem? É o Vênus. É o Vênus. E aí é o Vênus 2. Aí eu fui atrás, cheguei em casa, né? Falei, vai que meu pastor pergunta alguma coisa. Aí eu fui atrás do Vênus na internet, que eu não sabia que existia o Vênus. Não sabia. Hã? É o Venom. Aí, tá vendo? Eu estou falando Vênus, é Venom. Mas glória a Deus, o importante é estar junto em comunhão, amém? Aleluia. O apóstolo Paulo fala para a igreja lá de Colossos, né, para os Colossenses, capítulo 1, versículo 9, que para que eles fossem fortalecidos com todo poder. Esse poder, irmãos, ele gera força, né? Olha só, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Quantos querem frutificar em toda boa obra? Quantos querem crescer no pleno conhecimento de Deus? Eu creio que essas três coisas andam juntas. Você frutificar em toda boa obra, você crescer na revelação, no pleno conhecimento de Deus, mas ser o tempo todo fortalecido de poder. Irmãos, eu já tive épocas que precisei muito do poder de Deus na minha vida. Porque, pode parecer que não, mas algumas circunstâncias, algumas aflições nas nossas vidas, elas são permitidas por Deus para que a gente cresça em poder. Quantos de nós passamos por situações que às vezes a gente pergunta assim, Senhor, por que o Senhor permite isso? Você já fez essa pergunta para Deus? Quantos aqui já perguntaram, Senhor, mas por que isso na minha vida? Por que será que eu estou passando por isso, Pai? É tanta dor, é tanto sofrimento, o Senhor não está vendo minha causa. Por que será que Deus permite? Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam todas as coisas cooperam. Então, se todas as coisas cooperam, significa as aflições, os problemas também cooperam? Cooperam. Acredite, vez e outra nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para vencer, né, as batalhas. Irmãos, é interessante porque todas as vezes que nós nos recusamos, né, nos posicionamos com indignação a respeito daquela situação, o poder de Deus vem. Quem lembra da história de Ana, com a outra esposa, né, de Eucana, Penina? Vamos ler lá na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 em diante. A Bíblia diz assim, olha, a sua rival a provocava excessivamente. Quem que era a rival da Ana? Penina. A Penina tinha filhos e Ana não tinha. E aí, como se não bastasse, né, a Penina ficava provocando, irritando. Por quê? Porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E aí a Bíblia diz o seguinte, assim o fazia ele de ano em ano, em todas as vezes, Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia, ou seja, era um tipo de jejum, porque jejum o que a gente faz? Clama a Deus com intensidade, chora e tira a comida. E aí Eucana, abençoado, né, querendo ver a esposa feliz, fala, por que não come? Seu coração está tão triste. Eu não sou melhor que 10 filhos.
Fala sério, esse marido é convencido, não é? Eu não tenho coragem de falar isso aqui para minha esposa nunca. Né? Não sou eu melhor que não sei o que lá outro. Não tem coragem não, eu tenho medo que ela vai falar, estou brincando. E aí, versículo 10, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, tempo de jejum é um tempo que a gente às vezes chora mais um pouco mesmo, não é verdade? Eu sempre oro, porque é um versículo que nós pregamos no encontro, e até ministramos no cursão. Quantos aqui vão fazer cursão ou estão fazendo já? Temos muitas pessoas que falam da importância de você ter um coração quebrantado, compungido, né, aberto, entregue para o Senhor, é muito importante. E a Bíblia fala que ela fez um voto, né, que se o Senhor ouvisse a aflição dela, e dela se lembrasse, não esquecesse, e desse para ela um filho, ela consagraria ao Senhor. E a história continua, e a Bíblia fala que ela, né, com um clamor muito forte, debaixo de uma pressão, as pessoas que a encontravam a tinha como embriagada. Por quê? Porque o clamor dela, a pressão dela era forte. Como é importante, irmãos, nós vivermos e entendermos os processos de Deus nas nossas vidas. É a mesma coisa quando você tem um sonho. O pastor Rafael falou agora dos alvos. Quantos aqui pegaram os papéis com os alvos? E aí, a depender do alvo que você coloca nesse papel e começa a orar, isso vai gerar pressão, acredite. Principalmente se esse alvo for ousado, se esse alvo estiver para além da sua força, vai gerar pressão, se você realmente estiver interessado nele. Vai gerar pressão. Por quê? Porque nós cremos que é Deus quem faz, mas quem Deus vai usar para fazer? Vai usar eu mesmo. Amém? Então tem pressão. Essa pressão ela é muito importante, né? E nós precisamos saber lidar com essa pressão, porque à medida que a pressão vem, o poder ele acompanha na mesma equivalência. Amém? Fala assim: mais pressão, mais poder. Comece a olhar de uma ótica diferente. Você está pressionado? Lembre-se, porque o Senhor quer te abençoar. Ele quer que você cresça, Ele quer que você prospere, Ele quer que você seja abençoado em todas as áreas. Por isso, não rejeite a pressão. Pressão faz parte da vida. Amém? Segundo, porque o horário está avançado, né? Impulso. Como assim impulso? Na verdade, qualquer objeto ele pode possuir um grande poder de impacto. Por exemplo, uma locomotiva, né, com vários vagões. Se essa locomotiva ela estiver parada, um pedaço de madeira né, consegue segurar aquela locomotiva. Mas, se ela estiver em movimento, imagina uma locomotiva com vários vagões a 100 km por hora. Possivelmente ela vai derrubar uma parede, né, com vários metros. Por quê? Porque gera um impacto. Isso aí é igual, por exemplo, aquelas usinas hidrelétricas. Quem aqui já viu na televisão? Como que funciona? Aquela água em movimento, porque essas usinas não funcionam em lago, né, precisa ter movimento. E à medida que aquela correnteza vai caindo, gera o quê? Energia, não é isso? É isso ou não? Fala assim, é isso aí. E está tudo bem. Glória a Deus. Isso é, né, um impacto. Esse impacto é importante porque qualquer coisa, com a devida velocidade, né, com um certo peso, pode produzir um grande impacto onde quer que ele vá. Vamos ler na Bíblia, lá em Neemias capítulo 4, versículo 6. A Bíblia aqui fala que o povo de Jerusalém, eles não tinham assim, a cidade não era totalmente fechada, tinha só uma parte do muro.
E aí os inimigos querendo se voltar contra ele, né, os arábios, os amonitas, o povo lá de Sambalate, que, né, quiseram se voltar contra eles. E a Bíblia fala que eles então começaram a construir um muro, de modo que não deixou nada, nenhum pedaço aberto, vago. Olha o que a Bíblia diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, só tinha uma metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Fala assim: o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, não tem coisa mais poderosa, não tem coisa mais prazerosa do que você trabalhar com gente empolgada, motivada. Não é verdade? Você trabalha com gente motivada? Não. Não trabalha com gente motivada? Eu tenho que mandar uns crentes abençoados para a sua loja, lá, a sua empresa. Você sabe que no original, esse tinha ânimo para trabalhar, no original ele significa duas coisas. Não apenas o ânimo em si, mas fala de alegria, de um coração para trabalhar. Na vida espiritual, né, esse poder, nós cremos que é o que gera motivação. Acredite, quando você está cheio do poder de Deus, você fica empolgado. É fácil encontrar gente que está desanimado, porque quando ela está desanimada, invariavelmente ela não vai estar cheia do poder. Você já passou por momentos de desânimo? Quem aqui já passou por momentos de desânimo? É assim que funciona, né? Quando estamos desanimados, desmotivados, o poder também vai embora. Agora, quando nós estamos empolgados, irmãos, aí tudo se torna poderoso, prazeroso, fácil. Amém? Agora, é importante nós termos um coração guardado das circunstâncias, guardado dos problemas, guardado das confusões, das falhas, guardados, porque o nosso coração, diz a palavra de Deus, é uma fonte, e se a fonte estiver suja, todo o restante será comprometido. Tem muitas pessoas que deixaram a fonte, né, sujar, e aí não tem mais poder, não canalizou mais poder, ele se tornou uma água parada. Muito embora, né, o Espírito Santo é uma fonte que jorra, né, para a vida eterna. Jesus diz que são rios de água viva, mas quando o coração dela está magoado, ele, né, tem pedernido, algum problema, ele deixa de fluir, ele deixa de perceber a unção, e aí estar num culto desse se torna a coisa mais pesada do mundo. Nós precisamos desse impacto, desse impulso do Espírito Santo nas nossas vidas. Diga amém. Terceiro, concentração. Fala assim: concentração. A concentração, ela é tão poderosa, porque você sabe que o laser, quantos aqui já viram um laser? O laser nada mais é que luz, né, feixes de luz concentradas num só lugar, não é isso? Agora, esse laser, que é uma luz concentrada num só lugar, ele pode, por exemplo, desfazer de muitas coisas. Hoje em dia nós temos operações a laser. Olha o poder que tem a concentração, né? Outra coisa interessante é que um mármore, né, um granito, ele pode ser cortado, olha que interessante, com uma fita, uma serra de água. Você fala assim: uai, uma água pode cortar um granito, né, uma pedra tão forte? Pode. Tudo depende da concentração. Irmãos, isso é poderoso, porque, e é tudo na vida, né? Se você olha, por exemplo, não sei se você já brincou quando era criança, você pegou alguma lente, alguma coisa, e na verdade, assim, por maldade, você pegou uma lente e começou com o sol mirar numa formiga.
Alguém já fez isso? Irmãos, mas se tiveram coragem. Aí você fala assim, mas como é que uma luz mata uma formiga? Mata. Mata por quê? Porque é aquela concentração, né? Aquela concentração de luz que penetra ali naquela lente, espelho, sei lá, e aí produz aquela temperatura forte, porque na verdade o que mata é a temperatura, não é a luz, né? Mas isso é tudo resultado do quê? De concentração numa só coisa. Tem muita gente que às vezes não tem poder, por quê? Porque não se concentra em nada. Não tem foco. Porque quando a gente fala de concentração, é importante nós lembrarmos de foco. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha, olhando firmemente para o pastor Alexandre. Está escrito isso? Olhando firmemente para o meu marido, olhando firmemente para o meu trabalho, olhando firmemente para as falhas das pessoas. O que está falando lá? Olhando firme. É porque assim, existe uma diferença entre você olhar de rabo de olho, que negócio assim, né? Já viu aquela olhada assim? Você só deu uma olhadinha, né? Agora, o que é o olhar firme? Aquele olhar compenetrado, né? Eu estou olhando para você. A Bíblia está dizendo, ó, olhando firmemente para o autor, fala assim, autor e consumador da fé, que é, irmãos, a Bíblia está falando para você olhar para outra coisa? Não, apenas para Jesus, e todas as vezes que olhamos para outra coisa, o poder também se vai. Por quê? Porque a nossa concentração, o nosso foco deve estar unicamente, primordialmente no Senhor. Diga assim, olha, para onde eu colocar a minha atenção, o meu foco, a minha concentração, é ali mesmo que o poder fluirá. É assim a vida. Onde você investe tempo, você concentra a sua vida, é onde você vai ter resultado, né? Não tem jeito. Irmãos, pode parecer da nossa parte como igreja, né, quando você vê essa reforma do Bueno e tantos eventos que fazemos durante o ano, às vezes pode parecer vanglória, capricho, preciosismo da nossa parte, mas não é. O nosso interesse, o nosso foco é apenas um. Fala assim, edificar uma igreja de vencedores. Esse é o nosso foco. Nós não temos outra coisa. Nós queremos, irmãos, ganhar a nossa geração para Cristo. E nós temos levado isso muito a sério. Tudo que nós fazemos como igreja é com o propósito de levar o evangelho da graça para as pessoas, fazer de cada pessoa um sacerdote na casa de Deus e multiplicar as nossas casas para o Senhor. Essa é a nossa visão. Então tudo, absolutamente tudo, é com esse propósito, levar o evangelho da graça, né, gerar nas pessoas uma imagem, um comportamento de sacerdote e multiplicar, né, o evangelho da graça de casa em casa. Diga amém. Nós cremos nisso, isso é a nossa visão. Glória a Deus. Quarto, penúltimo na verdade, né, para a gente encerrar, é a constância. Então falamos que poder está relacionado com pressão, fala assim, pressão. Está relacionado com impulso, mas também está relacionado com concentração. Fala concentração. Quarto, penúltimo, constância, né? Constância. Constância é o quê? Fazer a mesma coisa até dar certo. Esperar no Senhor até Ele fazer. Orar até ver a oração
respondida. Isso é constância. Amém? A constância ela é tão poderosa que uma gota de água caindo constantemente numa viga de ferro, ela é capaz de furar uma viga. Aí você fala assim, uma gota, pastor? Calma, é uma gota toda hora. Toda hora. Você acredita que ela vai furar a viga? Por quê? Porque está caindo ali, mas a gota d'água é tão fraquinha, né? Não é nada. Mas tudo depende da constância. Você fala assim, constância. Constância fala de perseverança, né? De você ir até o fim. Como é importante, irmãos, ter constância, né? Perseverança naquela direção que você quer ir, né? Onde você quer chegar, nas portas que você quer ver aberta. Nós cremos que somos uma igreja que está pingando nessa viga de ferro que é o inferno, e nós vamos ter portas abertas se abrindo nesse ano, e como o pastor Rafael disse, em breve nós teremos 2 cultos abençoados, cheios do poder de Deus, amém? É uma gotinha, cada um de nós é uma gotinha, que está pingando na vida de um, pingando na vida de outro. O que não pode acontecer jamais é parar de pingar. Parou de pingar, o problema vem. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim, olha, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Coloquei a verdadeira, que está no outro versículo, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo está falando aqui de permanecer, perseverar, manter uma constância. Qual é a sua oração? Qual é o seu desejo? Eu gosto muito daquele versículo de Atos 2,46, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Geralmente perseveravam unânimes no templo, da perseverança dos apóstolos no versículo 42, mas pode continuar no 46. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas casas, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E lá no versículo 47, olha a consequência dessa perseverança deles. A Bíblia fala que eles perseveravam, eles partiam pão, eles tinham comunhão, e lá na parte B do versículo 47 fala o seguinte: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Iam sendo salvos. Isso é resultado de perseverança. Por último, para a gente encerrar, associação. Fala assim, associação. Então nós vemos que poder tem a ver com pressão. Amém? Amém ou não? Precisamos, às vezes, da pressão para gerar poder. Tem a ver com o impulso, né, com o impacto. Tem a ver com a concentração, com foco, tem a ver com a constância, com a perseverança, mas tem a ver também com a associação. O que é essa associação? Quantos aqui já viram aquelas roldanas, né? Acho que o melhor exemplo de roldana, né, de polia, é a catraca da bicicleta. Não é? A catraca da bicicleta não deixa de ser uma roldana. Polias, na verdade, são pequenas roldanas usadas, né, para diminuir o peso de determinada coisa. Então, por exemplo, se a pessoa ela faz ali várias roldanas, né, e cria um sistema que vai passando, né, numa roldana e outra, o que acontece? Você pode erguer toneladas num pequeno esforço. Já viu isso? Quantos já viram esse processo? Um conjunto, né, de polias, ele pode erguer facilmente toneladas. Por quê? Porque eles estão trabalhando juntas.
é a coroa e a catraca. Glória a Deus. Nós cremos muito, irmãos, no trabalho em equipe. Cremos muito. Nós, durante esses mais de 2000 anos, o Evangelho foi pregado para milhares, milhões de pessoas. Mas acredite, por mais que tenha tido nessa terra líderes usados por Deus, ungidos, nenhum deles fez nada sozinho. Nem Jesus. Nem Jesus. Como é importante essa associação. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Gênesis 11, versículo 6, esse povo estava erigindo, construindo uma torre, famosa Torre de Babel. Era um povo rebelde, queria tornar o nome deles célebre. E aí a Bíblia fala que Deus, o Senhor, Ele dá um testemunho a respeito daquele povo. E fala assim, olha, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Isso é o quê? É o poder da associação, o poder da unidade, o poder de trabalhar em equipe. Sabe uma das coisas que mais o diabo mina em todas as estruturas de comunhão, de equipe, de relacionamento? É a unidade. Porque ele não quer que você seja um com a sua esposa, ele não quer que você seja um com seu pai, ele não quer que você seja um com seu marido, com a sua liderança. Ele o tempo todo vai trazer o quê? Formas para que o seu coração esteja dividido, porque ele sabe que se houver unidade, assim como um acoplamento, uma junção de polias, o peso vai se tornar mais leve e vai acontecer exatamente o que esse versículo está dizendo. Nenhuma restrição há para tudo o que intentarem fazer. Eu me preocupo com isso. Eu preciso que eu e a minha esposa, por exemplo, falemos a mesma língua, caminhemos para o mesmo rumo, porque se eu estiver indo para um rumo e ela para o outro, vai acontecer isso aqui? Não, nós não vamos falar a mesma coisa, não vamos ter a mesma intenção, e aí não vai fluir. E isso tem a ver com a igreja também. Irmão, sabe por quê? Hoje nós temos a estrutura que nós temos, nós temos tantas, já somos 10 igrejas locais, mais de 1000 no Brasil e mundo afora, porque há um conceito seríssimo que nós valorizamos, chamado de, fala assim, unidade. Sabe como que a sua célula cresce? Como que o seu discipulado cresce? Como que a sua empresa cresce? Quando há unidade. Quando eles dispõem a falar a mesma língua, a ter o mesmo coração, a ter a mesma disposição mental, tudo vai caminhar. Para finalizar, Levítico capítulo 26, versículo 8, e agora estou finalizando mesmo. A Bíblia diz assim, que cinco de vós perseguirão a quantos? Quantos está escrito lá? Vocês não estão lendo, né? Está olhando para minha mão balançando. 5 de vós perseguirão a quantos? Fala 100. E 100? Perseguirão a quantos? Olha que matemática louca. 5 persegue 100, 100 persegue 10.000. Como que isso pode acontecer? Fala assim, através da unidade. Unidade. Se nós nos dispusermos a fazer a mesma coisa, não tem diabo, não tem capeta, não tem endemoniado do Satanás, não tem estrutura que vai nos impedir de avançar. Sabe por que esse prédio do Bueno vai sair? Unidade. É lógico, Deus vai dar o dinheiro, mas esse dinheiro vai vir através da unidade. Deuteronômio 32:30 fala assim:
Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não negara? 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. A nossa rocha é o Senhor, amém? Nós cremos nisso. Nós cremos que há poder disponível para nós nesse ano de 2022. Eu tenho ouvido mensagens, irmãos, e eu quero compartilhar com você. A aceleração, ela é resultado de revelação e pentecostalização. Vou repetir. A aceleração na minha vida vai ser resultado de revelação e pentecostalização. Como assim, pastor? A aceleração vai vir à medida que eu tenho revelação da graça de Deus, revelação da palavra de Deus, e quando eu tiver o poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse poder. Aproveite, você que não escreveu os seus alvos ainda, faça um compromisso. Primeiro alvo seu, ter poder. Quantos aqui podem fazer esse compromisso comigo nesse jejum? Senhor, eu nunca tive isso não, mas eu quero. Eu quero ter esse poder. Não precisa ter medo, irmãos. Não precisa temer. Nós precisamos do poder. O que é esse poder? A unção. A unção. Nós queremos sim fazer a obra de Deus, mas acredite, a obra de Deus não é resultado de uma boa organização, uma boa estratégia. É muito mais do que isso. Nós precisamos do poder. Quantos querem o poder de Deus nesses dias de jejum? Fique de pé onde você está. Tem uma ilustração no livro. Os irmãos me perdoem pelos 10 minutos que eu passei. E não é por acaso que no nosso manual da visão, quantos aqui vão fazer CTL? Algumas pessoas. Para você entender a unção, olha aqui para mim. Só um minutinho. Um dia, um aprendiz chegou para um homem sábio, um velho ancião, e perguntou para ele o que era unção, o que era esse poder de Deus. E aquele sábio mostrou para aquele aprendiz um passarinho no poste. E falou assim: está vendo aquele passarinho no poste? Aquilo não é unção. Aí, aquele sábio novamente mostrou para ele alguns gados, né, pastando ali no campo, e falou assim: você está vendo aqueles gados ali pastando? Pois é, aquilo também não é unção. E o jovem falou: ok, mas então o que é unção? Porque aquele sábio tinha falado o que não era unção, mas ele queria saber o que era unção. E aí aquele sábio disse assim: olha, quando você vê um gado daquele no poste, cantando igual um passarinho, isso é unção. Isso é unção. Quantos estão entendendo aqui? Irmãos, nós não podemos viver uma vida natural, porque o chamado de Deus para nós não é para vivermos uma vida natural, amém? A verdadeira realidade da igreja é sobrenatural. Os recursos vão vir, tudo aquilo que intentarmos vai chegar, mas vai chegar de uma forma sobrenatural. Quantos querem, irmãos, ver esse passarinho, ou melhor, esse gado, no poste cantando nesses dias? Isso é só para quem tem unção. Para quem não quer unção, amém, continua vendo o passarinho lá, o gado ali, ok, Deus não vai te mandar para o inferno, não vai, você não vai
perder nada, só vai perder uma coisa: a oportunidade de ser usado por Deus, oportunidade de experimentar da glória de Deus, assim como aqueles discípulos que permaneceram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Irmãos, eu quero poder na minha vida, eu quero poder. É até estranho, a gente falar assim: Senhor, se o Senhor mandar pressão, Pai, grande demais, porque pressão, mais poder. Eu quero estar focado, estar concentrado no alvo. Eu quero gerar um impacto na minha geração. Quero estar associado com um povo que fala a mesma língua, que quer as coisas do céu, desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas o coração e os olhos estão no céu. Eu quero o poder nesses dias. Quantos querem o poder de Deus? Vou fazer a pergunta novamente: você tem coragem de pedir para Deus poder para acelerar nesses dias de jejum? Feche os seus olhos. Vamos cantar uma canção e você vai começar esse jejum pedindo para Deus hoje: Senhor, eu quero poder. Eu quero poder, ó Deus. Diga assim comigo: nesses dias, eu creio que eu viverei tudo aquilo que o Espírito Santo fazer na minha vida. Diga: eu creio que há poder disponível. Diga: eu vou experimentar da glória, da unção, da vida. Diga: nesses dias eu serei usado pelo Senhor. Diga: eu viverei os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Semana abençoada. Estamos juntos na edificação da igreja. Se você ainda não fez sua matrícula do cursão do CTL, a secretaria vai continuar aberta, amém? Deus abençoe.